Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144 e a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Bom, é mais um encontro dessa nossa nova série Feminismo Positivo, né? E assim, eu estou gostando muito, né, desse tipo de reflexão, né, porque considero muito essencial isso. Porque nós estamos em contato com um patrimônio, né, nosso, já de centenário, né? Já ultrapassou já essa marca dos 100 anos, né? E está quase chegando aos 150 anos. E aí, que é a nossa bandeira nacional, né, que tem ali o dístico Ordem e Progresso, né? E eu fico triste porque esse é um patrimônio que ele não é absorvido pelos brasileiros, né? Porque nós temos aí, né, ele damos uma educação deficitária, né? E também existe um preconceito acadêmico nas universidades com relação ao positivismo, que foi a corrente filosófica que inspirou, né, esse lema de ordem e progresso, né? E aí é forçoso, né, a gente sempre abrir o vídeo repetindo, né, o que significa ordem e progresso, né? Ordem, né, não é o que a gente imagina, né, comumente como uma organização rígida, autoritária, né, uma coisa impositiva, né? Ordem, né, dentro da filosofia positivista, é como se você estivesse tirando uma foto e nessa foto você conseguisse apreciar, né, de acordo com as informações anteriores que você tem, né, você conseguir apreciar os elementos dessa foto e você relacionar, né, entender por que aqueles elementos estão ali ao mesmo tempo, né, no mesmo lugar, né. Então isso aí que é a ordem, né, é a relação simultânea das coisas, né. Aí você, uma vez que você percebe isso, né, naturalmente, né, essas fotos elas, né, mudam para outras fotos, né, e isso chama-se progresso, né, é o ir para frente, né. Então, assim, esse ir para frente, o progresso, não tem nada a ver com anúncios de abertura de indústrias na sua cidade, né? Nada disso, né? Progresso não é nenhuma modernidade, não. Progresso no sentido positivista, né? Dentro desse raciocínio lógico, você vê, né, a próxima foto e você relacionar a foto anterior com a foto que vem depois, né? E assim, né, as várias fotos, né? Então, o progresso é você pegar uma foto, várias fotos em sequência, e nisso você montar um filme, né? Então, a gente já fez uma comparação com a música, né? A ordem seria, né, a harmonia, que são as várias notas tocadas ao mesmo tempo, né? E progresso seria o movimento, né? Seria a sequência melódica, junto com o ritmo, o andamento. Essas coisas que quem tem intimidade com a música pode compreender melhor, né? E quem não tem intimidade com a música, se estudar esses princípios de música, também pode ter uma apreciação melhor do que vem a ser a nossa bandeira nacional, né? Então, o brasileiro, ele como símbolo nacional e patrimônio cívico, né, deveria ter uma iniciação musical bastante rica, né, para que ele pudesse absorver melhor a identidade dos seus símbolos, né. Mas então aí fica a sugestão, né.
Então, assim, ordem e progresso é exatamente isso, né? E aí, é importante a gente sempre falar que, assim, essas ordens, elas são naturais, né? Ou fruto da inteligência do ser humano, né? O ser humano, uma vez que ele percebe que aquela determinada ordem, né, vai progredir para uma outra ordem, né? E se aquela ordem ela é indesejada, ele pode interferir para evitar uma ordem desagradável, né? E ele também pode interferir para melhorar o desempenho daquela ordem, né? Então, vocês percebem isso? Então, assim, quando as coisas são colocadas sem a sua interferência, ela é a ordem natural das coisas, né? Agora, quando você começa a interferir, quando aquela ordem ela começa a ser fruto, resultado de um planejamento, de uma dedicação de determinadas pessoas, essa ordem passa a ser organização, né? Então, vocês percebem a diferença entre ordem e organização? Então, ordem é a foto que você tira em determinado momento. E organização é aquilo que você planeja, interfere, se dedica para alcançar um determinado resultado, né? E assim, e aí, você percebendo isso, né, que todos os seres humanos interferem nos resultados das coisas, das ordens das coisas, né? A gente pode imaginar que, assim, a ordem que você vê, né, tem interferência de várias pessoas, e aí você precisa ver como que essas pessoas estão organizadas, né? O que elas pretendem, né, com as suas organizações, né? Então, assim, distinguir, diferenciar ordem de organização é um passo muito importante para você compreender as coisas, né? E, assim, e o ser humano, uma vez dotado de inteligência, ele vai estar sempre propondo uma organização, né? Seja ele consciente disso ou não, né? Ele pode fazer isso de maneira inconsciente ou até mesmo involuntária, né? Mas conforme ele vai aperfeiçoando, né, a sua inteligência, maior consciência e maior capacidade de interferência ele vai ter. Por isso a ciência, né? Então, por isso que o positivismo é um movimento também científico, né? Por conta disso, né? Ele vai aumentando a eficiência dessa interferência do ser humano, né? E o objetivo do ser humano depende da organização ao qual ele está vinculado, né? Ou dos seus propósitos individuais, né? Aí, se a gente agora, né? Esse movimento ele pode, né? Do progresso, dessa apreciação de fotos posteriores, você também pode, através de relatos, você começar a ver fotos anteriores, né? E aí, fazendo esse movimento de volta para o passado, a gente consegue ver, né, assim, de maneira predominante, mas não são únicas, né? Mas predominante, o ser humano ele tem dois tipos de organização, né? Nós temos a organização do carnaval e nós temos a organização da quaresma, né? E aí, se a gente for ver, né, da onde que vem essa organização do carnaval, né? O carnaval, ele é uma organização, assim, mais lunar, né? Mais relacionada à noite, né? E aí, se a gente for ver a organização da quaresma, né? É um comportamento mais solar, mais ligado ao dia, né? Aí, se você for fazendo essas comparações, você vai ver que a noite, né? É a organização dos caçadores e coletores, né? E o solar, o dia, é a organização dos agricultores, né? Então, assim, a gente percebe que o ser humano, assim, essas organizações, né? Elas se coexistem, né? Embora uma organização tenha mais eficiência que a outra, né? Ela não consegue, de uma certa maneira, extinguir a organização anterior, né? Aí você começa a ver várias etapas, né? Então, várias etapas de organização
sociais, né? E essas organizações sociais, elas se dão por conta das narrativas, né? Por conta da comunicação, dos valores que são preservados pelos grupos, né? E tudo fica mais complexo porque, assim, as pessoas migram, né? Então, as pessoas que herdaram essa organização lunar, né? Essa organização noturna, coletora, caçadora, né? Eles migraram, né? Então, assim, essa organização não é uma organização geográfica de um determinado povo, de uma determinada etnia, né? Determinados povos, etnia, em alguns lugares, pode expressar isso de uma maneira um pouco mais forte, né? Mas tudo é já híbrido, né? De forma que uma sociedade hoje plural, rica, né? Ela oscila, né? Entre essas duas organizações, lunar e solar, né? Então, assim, hoje é muito mais saudável e rico você ter essa órbita entre essas duas organizações. E a gente precisa entender que organização, né, é uma coisa muito rígida, né? Assim, eles se esforçam para preservar as características, né, as fronteiras dessa organização, né? E aí a gente precisa lembrar do Evangelho, que o Evangelho ele pede, né, para a gente viver a vida em abundância, que se você tiver um pouco de contato com o grego, você consegue fazer um outro tipo de tradução, né? A zoé, que é a palavra vida em grego, é a vida de todos os seres relacionados, né? E abundância seria aquilo que é fora dos contornos, né? Então, assim, você não precisa negar a sua origem, a sua cultura, os seus valores, né, de inícios, né? Mas você pode ter contato, né, com outras culturas, com outros valores, né, sem medo de se contaminar, né? Que na passagem do Evangelho, que caracteriza melhor isso, é Jesus conversando com a samaritana no poço, né, de Jacó, né? Então, assim, a gente vê que o Evangelho ele tem toda essa riqueza de proposta, né? E, assim, as mulheres, né, o feminino, o feminismo, né, precisa também ter um contato com o Evangelho, né? Porque, assim, como que se caracteriza essa rigidez entre a bela recatada do lar, que é um símbolo, né, da quaresma, né? Essa postura mais solar, sedentária, agricultura, né, da agricultura. E assim, e todo esse movimento carnavalesco que aconteceu, essa reação carnavalesca das mulheres, mostrando que não são só isso, né? Que existe aí uma diversidade, uma alegria, uma exuberância, né, daquilo que não é aceito como padrão, não é imposto como padrão, né? A gente vê que, assim, as mulheres também são divididas entre, né, assim, entre recatadas, né, belas recatadas do lar e as feras rechaçadas, né, e da lua, né, e do luar, né? Então, assim, as mulheres elas estão imersas às suas organizações originais, né? E a esse intercâmbio porque esse intercâmbio, né, muitas vezes aconteceu de maneira muito agressiva, muito bruta, né? Como guerra, né? Escravidão de guerra, né? E as mulheres foram sujeitas a todas essas barbárie, toda essa violência, né? E não só as mulheres, os homens também, né? Então, assim, a gente precisa ver muito isso, né? Se você ler o Evangelho, você vai ver que não existe só a Virgem Maria e a Madalena, né? Existem uma riqueza, uma diversidade de tipologia de mulheres, que quem lê a Bíblia, né, pode ver tudo isso. E pode ver que as mulheres foram decisivas, né? Então, assim, desde o Jardim do Éden, né? Caros que Alice para todos vocês, isto é Graça e Verdade. A gente continua falando com respeito à doçura, né? Sobre esses dois partidos agora que nós conhecemos. O partido carnavalesco e o partido da quaresma, né? Porque é do Pai, né? O universo, o dinamismo é mais elevado à honra, né? Assim seja, para o bem do nosso querido Brasil.